Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Neto, você está no canal Entendendo o que Cremos, aquilo que cremos. Numa série de vídeos que estamos falando sobre vencer o pecado, a tentação, os vícios, esse é o de número 2. Ainda falamos sobre a tentação, mas nesse caso eu gostaria de dar uma outra tônica. Essa tônica diz respeito numa parte do mecanismo da tentação que nós vemos que é como uma ratoeira para capturar. No caso do rato, é o queijo, como já dizemos. Mas o homem, o diabo utiliza de outros mecanismos. Vamos entender como começou o pecado, para entender como começou e encontrar o mecanismo por onde ele começou. Vamos ler aqui no livro do Gênesis. No capítulo 3, no verso 6, diz assim: Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, desejável, veja bem, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, a tentação, a Bíblia nos revela que o mecanismo, a serpente, tentou Eva. Veja, quanto tempo Eva estava no jardim? Não sabemos. A Bíblia não nos diz. Ela já deve ter passado por aquela árvore muitas vezes. Ela sabia do que Deus havia proibido ela de fazer. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque isso causaria morte. O diabo estudou um meio. O diabo é o tentador. De como tentá-la. Ele precisava atraí-la, atrair a sua atenção. Veja bem, a mulher particularmente, ela é muito mais perceptível, sensível do que nós homens. Mas todos nós somos. E o diabo procurou chamar a sua atenção. Veja que a Bíblia diz que vendo, ela já tinha visto essa árvore várias vezes, as frutas que estavam nela. Mas dessa vez, o olhar dela teve um aspecto diferente. Ela considerou e avaliou como algo desejável, agradável, boa. Então o diabo conseguiu atrair a atenção dela. Veja, o homem, nós, seres humanos, temos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Essas são 5 portas de entrada do mundo exterior para o nosso mundo interior, para dentro da nossa consciência, da nossa mente. Nós provamos e acessamos a realidade através da visão, do cheiro, do gosto, daquilo que ouvimos, daquilo que tocamos. De todos esses plugs que nos conectam à realidade exterior para a nossa realidade interior, esses canais de acesso, o mais poderoso é a visão. Quando eu descrevo uma xícara em detalhes, você pode utilizar muitas coisas para imaginá-la. Mas se eu mostrar uma xícara, em uma única visão você consegue conceber a realidade. E ela vai conseguir provocar sensações em você. Então, o diabo estudou e percebeu que entre os dois humanos, a mulher e o homem, um era mais sensível, um era mais perceptivo. Então,
Um dia, quando Adão se distanciou, ele deu o bote. Chamou a atenção dela para que ela olhasse com atenção. Depois, ele lançou alguma dúvida e uma questão. O mecanismo da atração e da tentação estava disparado. Porque depois do olhar, ela utilizou os ouvidos e, ouvindo a serpente, ela deu ouvidos, ela considerou, ela pôde receber as informações, as dúvidas que o diabo lançou e as propostas que o diabo começou a fazer. Isso gerou nela um desejo. Estava armada a arapuca, a armadilha, a ratoeira. Nesse texto é revelado o que eu julgo o principal plug, o principal canal de acesso da tentação, a visão. Por isso a Bíblia diz, Jesus nos evangelhos disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem tenebrosos, o corpo todo será tenebroso. Se os olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. Então, os olhos têm um papel preponderante no mecanismo da atenção e no mecanismo da tentação. Por isso, amigos e irmãos, é preciso que nós cuidemos com muito cuidado dos nossos olhos. Você pode tomar atitudes intencionais de não expor os seus olhos às coisas. Você não precisa estar olhando. Você pode cortar canais de tentação. Você pode tirar mídias sociais, deixar de ver programas imorais, mesmo os familiares, visto aos domingos. Tudo isso são gatilhos que o diabo vai usar para tentar você. E quanto mais imagens ele tiver dentro da sua mente, mais hábito, mais queda, mais vício. Então, irmãos, os olhos, se os seus olhos forem puros, todo o seu interior será. Porque toda a sua realidade interior será alimentada com coisas boas. Por isso, Deus sempre nos manda colocar os nossos olhos naquilo que é puro, colocar os nossos olhos naquilo que é santo e evitar aquilo que é ruim. Porque desses 5 portais, o principal é a visão. Cuida dos teus olhos, purifica-os, mantenha-os longe de coisas impuras. O salmista dizia, não porei coisas más diante dos meus olhos. Você tem que ser intencional nisso. Você tem que se desviar. Jó era um homem que se desviava do que era mal. Se você não começar a se desviar e se expor propositadamente, você nunca vai vencer a tentação. Você precisa bloquear esse canal e santificá-lo para Deus. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Falaremos mais coisas importantes nos próximos vídeos.